Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Nessa quinta-feira, nosso assunto é beleza e saúde com a doutora Zana Reis. Nosso tema hoje é Botox. Quando usar, como usar e quando é excesso. Você vai conhecer também o sistema de compra compartilhada de imóveis, uma alternativa inteligente para adquirir uma propriedade e desfrutar de férias inesquecíveis. Fique com a gente, acompanhe, o programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso programa M já está no ar, gente. A gente começa hoje o programa falando da toxina botulínica, ou o famoso Botox, como é mais conhecido. Muito comentado e difundido, o Botox é assunto comum entre roda de amigas, né? Defensores e usuários fiéis, mas também tem os temerosos de resultados exagerados e artificiais. Afinal, quando e como se deve fazer o uso dessa poderosa arma da estética? Quem tira nossas dúvidas hoje é a doutora Zana Reis. Boa tarde. Boa tarde, Paula. Realmente o Botox é um procedimento minimamente invasivo e que dá resultado tão grande que nos consultórios médicos a gente sabe que os procedimentos de estética, ele ocupa quase que a metade de todos os procedimentos feitos. Afinal de contas, quem de nós não quer se livrar daquela ruguinha indesejável, né? Agora, o que é o Botox exatamente, doutora Zana, e como é que ele age? Olha, o Botox, na realidade, ele é chamado de Botox porque foi o nome comercial dado a um tipo de toxina botulínica, que é a toxina botulínica tipo A, de um laboratório americano e que ficou conhecido a marca pelo nome Botox. Né? Então, hoje muitas pessoas usam outros tipos de toxina botulínica tipo A, de outros laboratórios, mas ainda insistem com esse nome Botox. Então, o Botox é o quê? É uma toxina extraída de uma bactéria, né, do Clostridium botulinum, e que paralisa a musculatura local aplicada. Então, com isso, com essa paralisação da musculatura, por quê? Porque inibe o impulso nervoso, tá, de uma determinada substância que contrai o músculo, que é a acetilcolina, e com isso o músculo relaxa. Entendi. E aí você tem aquele efeito mais suave, porque você sabe que tem muitas pessoas que têm uma expressão até mais contraídas. Né? Eu tenho. E aí ficam às vezes assim, com aquela cara de feia, zangada, né, de preocupação. E hoje a gente utiliza essa toxina botulínica em quantidades mínimas, suficiente para não deixar realmente a pessoa também com uma cara congelada. Né? Sem aspecto, né? Sem expressão. Sem expressão, que é um dos maiores medos de algumas pessoas que questionam muito. Eu tenho medo de pôr Botox porque eu tenho medo de ficar sem expressão, de ficar sem mexer a sobrancelha, de ficar, né, com alguns efeitos. Quando é que a gente deve iniciar o uso e quando é que é realmente indicado? Olha, Paula, o Botox, a gente hoje diz que ele não tem idade, ele tem indicação. Certo. Mas normalmente se começa, se você tem rugas dinâmicas, ou seja, o que é uma ruga dinâmica? São aquelas rugas de expressão que você faz quando movimenta o rosto. Então, às vezes, de tanto você fazer esse movimento, ela se torna uma marca naquela região. Então, aí você tem indicação de começar a usar até mais cedo, se você já faz essa expressão repetidamente, tá? Para que não deixe marcar. Então, os locais onde mais se utiliza a toxina botulínica são na região frontal, tá? Para tirar aqueles sulcos na testa. Na glabela, que são aquelas ruguinhas de expressão mais forte. E principalmente
nos famosos pezinhos de galinha. Gente, né? o pé de galinha, o pé de galinha. E o código de barras, não pode? O código de barra são aplicações que são menos feitas, até porque é um local que, se você não tiver uma habilidade muito grande, você pode fazer com que o seu lábio fique caído, com que você tenha dificuldade de pegar um canudo. Então, são feitos, mas pontinhos muito discretos no local correto, para melhorar realmente esse código de barra. Entendi. Você pode utilizar também um pontinho quando quer dar uma levantada na ponta do nariz. Entendi. Tá? Você pode utilizar, são outros locais, fora esses comuns, são o terço superior do rosto, que é a grande indicação, a maior indicação. Você pode utilizar também quando você quer melhorar o pescoço, que é o que a gente chama hoje de Nefertiti Lift, aquele pescoço de Nefertiti bonito, alongado, esticadinho, né? Então, essa também é um outro local de indicação do Botox. Agora, tem mais zonas de perigo, doutora Rosana? Alguns lugares que não aconselha de jeito nenhum fazer, que sempre dá chabu, quando a gente vai lá e teima com o médico? A principal indicação realmente é essa, para suavizar os sulcos, né? Agora, tem que ser feito, Paula, por uma pessoa que tenha habilidade, tá? Que tenha conhecimento de anatomia, porque se você colocar numa região que pode pegar um nervo, como no caso, por exemplo, se você pega muito aqui acima, muito perto da sobrancelha, vai comprometer e dar aquela queda da pálpebra, que é o que a gente chama de pitose palpebral. Não cai a pálpebra mesmo, entendeu? O olho fica fechado, tá? Você pode também, nesse tipo de outras regiões, ficar com o lábio também caído. Né? Tem a dificuldade muito grande. Então, é uma coisa que tem que ser feita por um médico profissional que entenda, que tenha habilidade. Até porque muitas vezes as pessoas chegam no consultório querendo Botox e ela não tem a indicação de Botox. Elas confundem muito o uso do Botox, digamos, com o preenchimento. Elas vêm com uma flacidez, porque o Botox ele não trata a flacidez, tá? Elas vêm às vezes com o sulco muito grande, que é o que a gente chama de nasogeniano, e elas têm indicação de fazer preenchimento. Que é aquele que a gente diz que é bigode, bigode japonês? Assim? Que é o bigode chinês, esse aqui mais chinês, embaixo, né? É esse então, bem daqui, que fica são esse sulco entre o nariz e a boca. Ela tem indicação de fazer preenchimento. Mas às vezes ela chega, doutor, eu quero fazer um Botox. Né? Então... Se vai no doutor que não entende muito, ele tá com o Botox na boca da criatura? Não, eu acredito que não seja nem isso, que o colega com certeza ele tem conhecimento para isso. Mas o que eu te digo é que às vezes elas querem extrapolar os resultados, elas chegam idealizando uma coisa e você tem que ter essa paciência, esse conhecimento para esclarecer quais são os pontos ideais, qual é o resultado que ela pode esperar e não vender milagres, tá? Gente. Porque você às vezes utiliza uma grande quantidade de Botox e faz aquilo como a gente falou antes, uma cara congelada, a pessoa fica sem expressão. E hoje a gente sabe que o procedimento, quanto menos, os resultados são mais. Menos é mais sempre, né, gente? A gente vai fazer um intervalinho comercial rapidinho, eu volto já porque a gente vai falar desses exageros e eu vou mostrar umas fotinhas pra vocês. Não sai daí. Estamos de volta e a gente continua aqui com o nosso bate-papo sobre Botox com a doutora Rosana Reis. Mas a gente estava falando antes de ir para o intervalo sobre os exageros, né? Eu tenho até alguns exemplos aí, tem foto aí de duas atrizes americanas que eram lindas, na minha opinião, tá? E que ficaram um pouquinho exageradas depois de algumas coisas que elas andaram fazendo aí no rosto. Não sei exatamente o que foi, mas não ficou muito bonita. Vamos ver, pessoal, dá para mostrar aí pra gente? Tem aí a Meg Ryan, que era maravilhosa, linda,
né? Namoradinha da América, de repente, a Nicole Kidman. Olha a diferença da criatura. Muita boca, muito nariz, muita bochecha. O que é isso, gente? É uma coisa meio exagerada. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, né, doutora Rosana? Para não ficar outra pessoa, completamente diferente. É verdade, Paulo. Então, essa busca pela perfeição, essa busca de cada vez estar melhor, tem feito com que as pessoas percam a noção de até onde pode ir. Tudo bem que as pessoas, elas idealizam, elas chegam no consultório querendo ser aquela imagem que ela vê na televisão de uma atriz, de uma pessoa famosa. Mas nós, como médicos, temos que ter a consciência de até onde pode ir. Porque a harmonia, estética é harmonia, é perfeição dentro daquilo que você pode oferecer, dentro daquele contorno facial de cada um. Então, você tem que melhorar, você pode suavizar, mas sem que a pessoa perca a sua identidade. Então, cabe a nós não vender essa fantasia, não prometer milagres e mostrar realmente até onde pode ir. Porque você vê como essas atrizes tão lindas se transformaram. Pois é. Muito. Ali a gente vê que... Gente, a boca ali tem um coringa. Que não é só... Ali não foi efeito do Botox. O Botox, quando muito, ele realmente congela a imagem da pessoa. Você fica aquela pessoa de aspecto frio. Pode também, muitas vezes, quando você quer elevar muito a cauda da sobrancelha, ficar aquele aspecto feio de... assim como se fosse uma imagem diabólica. Você está desconfiada todo o tempo com a sobrancelha assim, né? O tempo todo, tá? Mas nessa imagem, essas imagens que você mostrou, a gente vê que as pessoas exageraram muito, foi no preenchimento. No preenchimento. Que é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, né? Porque termina perdendo a identidade das pessoas. Então, esse exagero termina ficando muito feio. Exatamente. Termina você o resultado é contrário. É o contrário, perdendo a sua identidade. Agora, o Botox, ele tem uma duração e ele tem que ter uma reaplicação, né? É verdade. O Botox, normalmente, ele dura de 4 a 6 meses. E no dia da aplicação, você tem que ter um determinado cuidado de ficar mais ou menos umas 4 horas sem baixar a cabeça, sem movimentos muito radicais, muito bruscos. Você também deve evitar fazer atividade física naquelas primeiras horas, para também não massagear o local, para evitar que esse Botox migre, que ele saia daquele ponto que você botou, porque ali era o seu desejo, naquele músculo, e evitar com que ele vá para outra região, dando esses efeitos indesejados. Entendi. Tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado também logo na aplicação. Aí a gente reaplica de quanto tempo? De 4 a 6 meses, dependendo do grau de contração muscular que é individual de cada pessoa. Por exemplo, as pessoas que fazem muita atividade física, muita musculação, são pessoas que a duração do Botox é menor. Por quê? Porque elas contraem muito a musculatura quando vão pegar peso, digamos assim. Fazem aquela contração muscular. E isso vai estimulando o músculo a fazer novamente e a sair do descanso, né? E a sair do descanso. Então, esse estímulo vai fazendo com que a duração seja menor. Então, normalmente a gente reaplica entre cada 4 a 6 meses. Agora, tem o uso repetido, ele tem algum tipo de alteração na pele? Não, essa história de dizer que você vai adquirindo resistência, isso praticamente isso não existe. Não tem nada comprovado dessa resistência ao Botox, não. Na verdade, o que é que acontece? A gente gosta tanto do efeito que a cada 6 meses, quando você começa a olhar aquela marquinha, já estou começando a contrair, já estou querendo fazer de novo, né? Então, isso não existe. A cada 4 a 6 meses você pode aplicar. O que acontece muitas vezes é de você cada vez precisar até um pouco menos, porque esse intervalo vai
vai diminuindo e o músculo vai relaxando, ficando mais relaxado mesmo, e você ainda não perdeu aquele tempo. Então, Entendi. a próxima aplicação talvez você pegue um pouco menos do Botox, Entendi. da toxina botulínica. Quem tem, vamos dizer, contraindicações? Quem não pode fazer ou algum tipo de pele que não seja muito legal, tem isso ou não? Existem sim contraindicações, por exemplo, mulheres que estão grávidas, como sempre, né? As grávidas. Não pode nada, gente. Mulheres que estão amamentando, pessoas que têm alguma patologia neurológica grave, tipo alterações, doenças musculares graves, doenças autoimunes também, você tem que analisar bem se ela está em atividade, e algum processo local de infecção. É claro que se a pessoa tiver com alguma infecção, você não vai fazer a aplicação do Botox. E se tem naquela região também algum processo inflamatório, você não faz naquele momento. Entendi. Tá? Essas são as principais contraindicações, mas é um procedimento lindo, um resultado maravilhoso, minimamente invasivo, lembrando só que você só começa a ter o resultado após 48 horas de aplicação. Esse é um procedimento que você faz agora, mas é diferente do preenchimento, que você faz e já vê o resultado, já vê como ficou. Mas o Botox não, ele tem um determinado tempo para fazer esse músculo relaxar. Então, a partir de 48 horas começa, e só com 15 dias é que você vê o resultado final, que é quando normalmente o médico pede para o cliente voltar ao consultório para fazer uma revisão, e muitas vezes pode ser necessário um pontinho a mais, que você precise colocar para dar esse contorno, essa uniformidade, esse aspecto de descanso maravilhoso que só o Botox dá. Olha aí, gente, não, aspecto de descanso é tudo, porque, gente, não tem jeito, a gente passa o dia inteiro preocupada, e no corre-corre do dia a dia a gente vai fazendo um monte de caras e bocas, quando vê tá cheio de listrinha no rosto, ninguém merece. É verdade. Então, gente, essas são as dicas de hoje para você. Quem está querendo colocar um Botox, quer aplicar, procure um profissional sério, converse com ele, realmente analise, escute e não seja teimosa, tá? Porque não adianta chegar para o médico, mas eu quero, e na hora depois sair dizendo, olha, fiquei com a boca torta, fiquei com a sobrancelha alta, não é não, doutora Rosana? É verdade. Quando bem indicado, é um dos melhores procedimentos que existem para dar esse ar de jovialidade, essa coisa boa que todo mundo quer, que é mostrar-se mais jovem, mais alegre, mais feliz. Doutora Rosana, muito obrigada pela sua presença hoje no programa M. Bacana. Para você que queria saber tudo de Botox, se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder aqui. A gente vai para o intervalo comercial e eu volto já já com mais programa M para você. Não sai daí. Estamos de volta e agora você vai conhecer uma alternativa inteligente de adquirir uma propriedade e desfrutar de férias inesquecíveis. Acaba de chegar em São Luís a Multipropriedades, uma empresa que traz o sistema de compra compartilhada de imóveis. Vamos conferir e ver como é que funciona. A cada dia mais empresas voltam o olhar para o mercado de luxo no Maranhão. No ramo imobiliário, não poderia ser diferente. O programa M foi conferir o lançamento da Multipropriedades, uma empresa que atua com a compra compartilhada, modalidade de vendas que é sucesso há mais de 20 anos nos Estados Unidos e Europa e que promete oferecer grandes oportunidades para os maranhenses. A primeira é você se tornar multiproprietário, né? Você não está apenas comprando direito de uso, mas sendo proprietário. Isso gera investimento e por um valor muito baixo, de uma forma com um prazo de até 60 meses para você pagar um valor que não é um valor tão alto, é mais barato do que um veículo nacional. Com relação ao uso, você vai estar comprando um apartamento dentro de um hotel. Então, os padrões hoteleiros vão ser seguidos para o seu imóvel. Então, quando você for lá, ele vai estar limpo, organizado, ele vai estar com todas as luzes funcionando. E isso você paga uma taxa de uso e manutenção a soles. E é um valor muito baixo, proporcional ao teu investimento. Então, é o sonho de consumo. Quem já teve uma casa de campo
tem dois prazeres, você quando compra e depois quando vende, porque o custo de manutenção é altíssimo. E nesse caso a gente está dando uma oportunidade, você fraciona a compra e o custo de manutenção. E oferece à sua família a oportunidade de conhecer o mundo e também vivenciar os Lençóis Frete de forma estupenda. Você deve estar se perguntando como funciona esse sistema. Bem, a compra compartilhada é um conceito inteligente, onde um grupo de pessoas com o perfil de consumidor que não dispõe de muito tempo para o lazer e não quer desembolsar grandes quantias para a compra de um bem durável e seus constantes custos de manutenção, pode ter seu desejo de consumo realizado. Na compra compartilhada, o cliente adquire uma fração do valor da propriedade, o que lhe permite usar por uma quantidade de horas ou dias numa relação de custo-benefício muito vantajosa. Imóvel, através da Interval, você vai conseguir intercambiar um imóvel seu, uma segunda residência que você tem, fazendo com que esse baixo custo de aquisição da segunda residência não fique ocioso, mesmo sendo comprado poucas semanas no ano, fazendo com que você tenha acesso a 72 países, os 5 continentes, e com isso faça com que você conheça o mundo todo. Tem camareira, você tem recepcionista, você tem restaurante, loja de conveniência, tem lazer, piscina, fitness, kids club, tem tudo para usufruir. Agora, bom proveito, né? Olha aí, é uma boa oportunidade. Reúne um grupo aí, de repente vocês vão combinando aí para comprar um imóvel e é uma coisa que é para sempre, tá, gente? Que fica para os seus herdeiros também. Não é como aquela tipo daquela compra com grupos enormes que você só usufrui uma vez e depois já era. Não, isso é para imóvel ou então outro tipo de bem com um valor bem mais elevado que você tem uma oportunidade de comprar com preço menor e usufruir realmente quando você precisa. Não é para ficar lá só dando gasto e custo para você, não. Isso é muito bacana. Gente, olha só, eu queria só lembrar que está rolando uma campanha de arrecadação de remédios e alimentos para ajudar a tribo dos índios Canelas. Eles estão aí há mais de 2 anos sem atendimento médico, estão aqui em São Luís para pedir ajuda. Realmente é uma situação muito triste, muita gente já foi lá, já viu e tem uma galera se mobilizando aí para ajudar. Muitos índios, adultos e crianças já até morreram por falta de acesso a tratamento ou mesmo por causa assim, de um simples remédio para resfriado. Tem gente morrendo de gripe, olha isso. Né? Então eu queria poder contar com a ajuda de vocês, quem puder colaborar de alguma forma, pode entrar em contato conosco pela nossa fanpage ou então você pode entrar em contato direto pelos telefones que eu vou dar agora, que é o pessoal que está reunindo mesmo todas as doações para levar para os índios que eles estão na casa, em frente à casa feminina da UFMA. Olha só, os telefones são 8129-8937, 3232-0990 e 8157-8483. Quem quiser deixar os medicamentos lá direto, pode deixar na Rua Humberto de Campos, número 175, no Centro Histórico de São Luís, bem em frente à Casa Feminina da UFMA. Tá, gente? Pode entrar também em contato com a gente pelo Facebook, quem quiser se manifestar e fazer alguma doação, ok? Tá joia? E só lembrando que a gente tem a nossa campanha também para montar a nossa biblioteca lá na Escola Educando, na Cidade Olímpica. Quem quiser participar, quem quiser ajudar na campanha, pode ajudar divulgando, ou então pode doar livros que você tem na sua casa, que sejam infantis ou infanto-juvenis, de qualquer estilo literário aqui pra gente. É só mandar para cá para a TV Guará, aos cuidados de Paula Veloso ou da produção do Programa M. E por hoje a gente vai ficando por aqui, gente. Amanhã eu tô de volta com mais Programa M, a partir do 12:30, e eu conto com a sua companhia. Um beijo, um ótimo dia para vocês.